Olá, meu nome é Natália e eu que vou acompanhar vocês nesse processo de conhecer mais sobre questões de gênero e suas aplicações nos espaços educativos. Eu tenho me dedicado a estudar as questões de gênero, é um assunto que me motiva muito, que me dá muito gás para estudar. Eu comecei esses estudos no meu período de docência em uma universidade aqui de Goiás, que é da onde eu sou. Entrei para a militância feminista e no meu mestrado eu me dediquei a estudar as questões de gênero, como que essas questões estão postas nas políticas educacionais e como que isso chega no dia a dia do cotidiano escolar. Eu estou aqui, vou mostrar aqui onde vocês estão vendo, na Escola de Ser, um projeto social onde nós temos o foco de trabalhar com a prevenção da violência sexual e da prevenção da violência de gênero. Aqui nesse projeto, eu sou coordenadora das atividades das questões de gênero. Vou contar um pouquinho para vocês de onde surgiu a ideia do curso, a ideia da nossa página Já Falou para o Seu Menino Hoje, que provavelmente, se vocês chegaram até aqui, vocês já conhecem, que é uma página onde a gente dedica a pensar sobre novas masculinidades e masculinidades para a igualdade, dirigido o conteúdo principalmente para os educadores de crianças. Então, o que a gente vai estudar aqui hoje? Depois que eu me apresentei um pouquinho hoje, qual que é o objetivo da nossa aula? Vocês provavelmente já tiveram acesso sobre o nosso e-book da Escola de Ser, onde tudo acontece, todas as metodologias que nós usamos aqui. Vocês provavelmente já leram também sobre as questões de gênero. Se não leram, vão ler, tá bom, gente? Para acompanhar essa aula. E sobre as questões de conceitos que estão em moda, que estão em voga, na verdade, sobre empoderamento de meninas e novas masculinidades, ou masculinidades para igualdade, certo? Vamos começar então, gente, pelo conceito básico, O que é gênero? O que isso significa, Tem tido muitas discussões em torno do conceito gênero. Inclusive, no ano de 2015 foi quando foi esse boom, das questões de gênero no ambiente escolar. Tiveram as votações do Plano Nacional de Educação, dos planos municipais de educação e dos planos estaduais de educação, que foi onde começou todo esse burburinho de que não se deve trabalhar questões de gênero na escola, E o argumento de quem milita contra a inclusão nos espaços escolares é que seria uma ideologia de gênero que seria realizado ali, Como se fosse uma discussão que negasse a existência de meninos e meninas, Foi onde que teve esse boom no país das questões de gênero e na aplicação dessas questões no espaço escolar. Então, o que é o gênero? O conceito mais difundido das questões de gênero é a construção social do sexo biológico. Essa é a definição de gênero. O que isso significa? Que o sexo biológico, qual que é a grande argumentação? Que o sexo biológico não justifica todos os comportamentos e também ele não justifica e também ele não é motivo para as desigualdades existentes. O que eu quero dizer? Espera-se que determinado ser humano se comporte de determinadas maneiras por ser homem ou por ser mulher, por ser menina ou por ser menino. Isso está posto, gente. Isso não é algo... Isso é algo transitório, em certa medida. Isso é algo que depende da história. Cada sociedade espera-se algo do sexo, do gênero feminino e do gênero masculino. Por exemplo, na nossa sociedade, quem é que pode chorar? Quem é que não pode chorar? Na nossa sociedade, quem são as pessoas mais carinhosas, mais afetuosas, que sabem cuidar bem do lar? Provavelmente você já tem essa resposta, Quem não pode chorar? Meninos. Quem é que são habilidosas para cuidar do lar? Meninas,
E aí o que a gente se propõe a pensar com o conceito de gênero é que isso não é algo inato. Inato é algo que nasce com a gente, ou que está posto na gente antes da gente nascer e que tem que ser assim mesmo. Isso é construído socialmente. Então, desde quando a criança nasce, a gente já começa a estimular ela de modo diferente ou de modo diferente, dependendo do gênero dela, se é menino ou se é menina. Já perceberam isso? E hoje isso está muito forte. Tem um chá, né, que é o chá revelação. Antes não tinha, que é um chá que se divulga o gênero do bebê, se vai ser menino ou menina. E aí temos as divisões clássicas de cor, né? O azul para menino, o rosa para menina. E aí toda a sociedade é dividida em coisas de menino e de menina. Isso tudo é se pensar as questões de gênero, né? Dividir a sociedade assim tem suas implicações. Teoricamente, não teria problema nenhum meninos e meninas serem tratados diferente. Essa não é a questão. A questão é que essas diferenças implicam desigualdades sociais. Ah, mas como assim? Do que você está falando? Na nossa sociedade existe uma hierarquia de poder. Nessa hierarquia, geralmente as mulheres são mais prejudicadas, são vítimas de violência, né? Temos dados aí muito cruéis de violência contra a mulher, de violência de gênero, e aí é isso que a gente quer combater. E como que a gente vai combater isso? Nós precisamos empoderar as meninas e pensar também nesses meninos que estão sendo criados na nossa sociedade, né? É uma sociedade machista, onde a masculinidade ela é criada para exercer a dominação e a exploração. E é isso que a gente vai discutir sobre isso, né? É possível, gente, criar crianças que não sejam machistas em uma sociedade não machista? É um desafio tremendo, é nadar contra a maré. E a gente aqui na Escola de Ser, nossa equipe tem lutado, tem trabalhado e desenvolvido estratégias para facilitar essa discussão nos espaços educativos. É isso que a gente está tentando. É difícil, é ir contra todo mundo, é ir contra nos almoços de família, é lutar para que todo mundo divida a louça suja, que todo mundo lave, a começar nos nossos espaços de casa e para ir nos espaços de toda a sociedade. É isso que nós estamos nos propondo aqui. Trabalhar as questões de gênero numa perspectiva feminista, que é lutar pela igualdade entre os gêneros. É isso que nós estamos nos propondo aqui hoje. E que bom que tem vocês aí que estão conosco, assistindo, lutando, pensando junto. É um prazer saber que nós não estamos sozinhas aqui, certo? Vamos pensar então um pouco o que é empoderar meninas. O que é isso que tanto tem se falado, tem aparecido em tantas reportagens? Empoderar meninas é tornar elas conscientes de si, da sua própria realidade e da realidade que a cerca, para instrumentalizá-las a tomar decisões cada vez mais conscientes e conseguirem se proteger e lutar por determinadas situações. Então isso é empoderar meninas. E aí eu vou conversar com vocês já de como que isso é feito. O que é se pensar em novas masculinidades ou em masculinidades para igualdades? Quando a gente fala para um menino que menino não chora, menino não brinca de boneca, nós xingamos. Já parou para pensar nos xingamentos dirigidos aos meninos, ao gênero masculino? Ah, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de mariquinha. Olha que cruel que a gente faz, né? A gente pega algo dito feminino e torna ele um xingamento para os meninos, né? Isso é muito grave, que os meninos, a maioria cresce com muita dificuldade nas suas relações, para os seus afetos, justamente por eles não terem esse treino. Então, se pensar em novas masculinidades, em masculinidades para a igualdade, é ir além dessa masculinidade cristalizada e trabalhada para dominar e para explorar.
Isso é pensar em novas masculinidades. Como que foi que esse assunto chegou aqui na nossa escola? O que aconteceu, né? A gente já desenvolvia projetos para empoderar meninas. E nessas discussões participavam tanto meninos quanto meninos. E nessas discussões a gente começou a notar que os meninos não estavam desenvolvendo empatia pela causa. Muito pelo contrário, né? Eles estavam ficando resistentes. A gente trabalhava com adolescentes. E aí foi que a gente começou a pensar nisso. Olha só, quando a gente trabalha o empoderamento de meninas, a gente percebe que essas meninas ganham em direitos, ganham em direitos, ganham em consciência de si, ganham em fortalecimento entre as amigas, entre as meninas. E a gente percebia que os meninos perdiam privilégios, né? Quando você faz uma discussão, que você não pode mais assediar alguém na rua, que você não pode mexer, que você não pode ser assim com as outras pessoas, você perde. E aí, quando você perde, a gente teria que dar outro modelo para esses meninos, né? Que modelos que eles podem ser também. E aí foi que a gente começou a trabalhar as discussões de novas masculinidades aqui na escola. Um dos projetos que a gente fez, que rodou aí na mídia, foi o projeto sobre paternidade, onde a gente ensinava para as crianças como que um parto era feito e ensinava principalmente os meninos a cuidar de um bebê, a pôr no sling. E foi um projeto bem bacana, em que eles vão desenvolvendo empatia pela causa das mulheres e vão repensando em novos modelos para si também, certo? Então, esse é o nosso projeto, né? Pegar as questões de gênero, pensando em empoderar as meninas e pensar em novas masculinidades. Vocês percebem que não dá para trabalhar só com um grupo? É essencial empoderar as meninas numa sociedade machista com dados muito cruéis de violência contra a mulher. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar nessa galera que está nesse lado aqui também, né? Precisamos ensinar aos meninos a não agredir e muito mais do que isso, né? Precisamos lutar para que eles tenham experiências saudáveis, para que eles sejam felizes. Por exemplo, grande parte do suicídio na adolescência é no gênero masculino. Eles não sabem, não têm dificuldade, na verdade, de estabelecer relações de confiança, relações de afeto. Para a gente entender melhor essas situações, vamos pensar um pouquinho em alguns exemplos hipotéticos e outros reais. Numa situação hipotética, um menino precisa dormir na mesma cama que o seu amigo, ou uma menina precisa dormir na mesma cama que sua amiga, em uma viagem, por exemplo. Como você acha que essas duas pessoas vão lidar com essas situações? Provavelmente, a menina vai conseguir ter uma conversa íntima com a amiga, vai ser tranquilo, cada um vai dormir no seu pedacinho da cama e vai ser tudo bem. Já para o menino vai ser uma situação extremamente desagradável. Provavelmente, se ele dividir isso com outras pessoas, vai ser chamado de mulherzinha ou qualquer outro tipo de preconceito. Vai ser difícil dividir aquele momento, vai ser constrangedor. E será por que isso acontece, né, gente? Por que será que um adolescente não consegue dividir a cama com um amigo e vice-versa? Que é? A gente dá nome, gente, disso de estereótipos de gênero. O que são esses estereótipos? É como se fossem caixinhas, sabe? Essa caixinha é da menina, essa é a caixinha do menino. Para ser menina tem que ser assim, assim, assado. Para ser menina tem que gostar de rosa, tem que gostar de dançar, tem que gostar do que mais? De princesa. Para ser menino você tem que ser forte, você tem que ser bom de dominação, né? Menino se impõe muito nisso, tem que gostar de super-herói. São como se fossem caixinhas, o que a gente chama de estereótipos de gênero. E onde que a gente aprende isso? Cada criança que vem nova e se renova essas crenças, onde que isso está posto? Vamos pensar aqui agora em 3 lugares onde são reproduzidos os estereótipos de gênero: família, mídia, TV, jornal e escola.
Vamos pensar em várias situações, por exemplo, na família. Na família de vocês, como que é quando tem um almoço? Quem é que vai pra cozinha? Quem é que cuida da louça? Quem é que cuida do almoço? Geralmente são mulheres. Tem homens também que fazem, mas são exceções, né, gente? Na maioria das famílias brasileiras. Então, na família é ensinado muito sobre questões de gênero. No dia a dia, as crianças veem isso. Veem quem cuida da casa, veem quem fica sentado no sofá quando está acontecendo o jantar. Essas questões são postas. O nível de discussão que tem nessa casa, tudo é ensinado sobre questões de gênero. E as crianças aprendem muito com o modelo, o que elas veem, né? A mídia, gente, outro lugar é a mídia, né? A mídia é um bombardeio de questões de gênero. Em que lugar que aparecem mulheres, em que lugar que aparecem homens na mídia, por exemplo. Vamos pensar em propaganda, né? Como que as mulheres aparecem nessas propagandas, como que os homens aparecem. Propaganda de cerveja, por exemplo. Quem que geralmente é o público-alvo? Sei que tem marcas, que tem exceção, mas geralmente o público-alvo são homens e aparecem mulheres seminuas sempre em todas as propagandas, né? Para atingir esse público. Então, começa a ser dito para as meninas como que elas devem se portar, que tipo de corpo elas devem ter. Um exemplo disso em propagandas, né? Outro exemplo são novelas que ditam modos de comportamento que se vai se consumir naquele determinado momento. Ensinam muito sobre amor, novela, né? O que é um amor, né? Esse amor de novela é um amor, geralmente é um relacionamento abusivo que dá um nome de amor, em que um não desiste do outro nunca. E as crianças vão aprender nesses modelos, né? Ser homem é assim nessa sociedade, ser mulher é assim. E outro lugar em que as crianças passam boa parte da vida é a escola. E a escola, ela é reprodutora da sociedade, né? As crianças aprendem tanto o conhecimento que foi socialmente produzido, como os modos de sociabilidade, né? Como que é que deve se comportar no lugar, como que se deve agir, como que se não deve agir, e a escola reproduz isso. Justamente por isso, gente, pensando assim, por a escola ser um espaço que todas as crianças passam, a gente pensou, a gente milita tanto para que as discussões de gênero cheguem na escola, né? E por quê? Porque qual que é o papel da escola? A gente acredita que além de passar o conhecimento produzido por toda a sociedade, é também um espaço, como desses outros meios que eu falei, de família, como a mídia, é um espaço de formar novas pessoas para a sociedade, formar pessoas capazes de sentir empatia pela outra, pessoas capazes de frear a barbárie. O que é isso? O que eu digo isso, né? Em um grupo onde está acontecendo uma situação de preconceito, é necessário que se formem pessoas que tentem parar aquilo, né? Que falam, não, gente, peraí, vamos repensar, não vamos fazer isso. É uma revolução individual que aos poucos vai se dar na massa, né? Cada vez uma pessoa aqui e outra ali, quando vê a revolução está posta. É o que nós lutamos para que isso aconteça. Nós defendemos que as questões de gênero devem ser trabalhadas nos espaços educativos e na escola. Quais são os espaços educativos? Na sua família, por exemplo, com seu sobrinho, com seu filho, com a sua filha. Pega o nosso livro das possibilidades que vocês vão conhecer no último módulo. Se tiver curioso, pode ir lá, dar uma espiadinha. Trabalha, pensa. Ao longo do curso, gente, nessas discussões que a gente vem fazendo sobre gênero, estereótipos de gênero, como se trabalhar essas questões nos espaços educativos, vocês vão receber dicas, sugestões de atividade, vários materiais para instrumentalizarem vocês nessa discussão. Para a gente concluir nossa aula, vamos pensar em algumas situações ou frases que devem ser evitadas na educação de crianças e adolescentes. Vamos lá. Então, gente, primeira frase que a gente não deve falar. Ai, homem não chora, né? Por favor, parem de falar essa frase. Por quê? Primeiro, você desconfirma o sentimento de alguém. Então, pensa toda vez que essa pessoa tá triste, você vai lá,
para de chorar, homem não chora. E segundo, porque você começa a delimitar os sentimentos por uma questão de gênero. Então, vamos parar de dizer que homens não choram. Provavelmente, se você está aqui com a gente, você não fala essa frase. Mas aí você vai desenvolvendo bons argumentos para falar com o tio, com o vizinho, falar no almoço de família, falar com os colegas de trabalho sobre isso. Então, primeira fase, vamos parar de falar que homens não choram. Segunda coisa, gente, que eu acho assim, essa é terrível. Dizer para uma criança que quando alguém bate no outro é porque ama. Ou um adulto ou um namorado, por exemplo. Fulano beliscou a outra, fulano puxou o cabelo. Fez isso porque gosta, tá afim da pessoa. Ou fez isso por amor, fez isso pra educar. Gente, vamos parar de falar isso. Ninguém bate ninguém porque ama. Bater é uma agressão. Bater é uma violência física. Então, toda vez que as crianças entrarem em contato com uma situação que teve violência, não vamos justificar essa violência. A gente vai explicar que isso é uma agressão física para a criança. Isso não pode ser feito, isso é inadmissível. Vamos parar de falar isso também, tá, gente? Isso é um terror. Terceira frase. A clássica, né? Seja macho, haja como um homem. Gente, isso é tão limitador para um ser humano, né? O que é o ser macho? O que é o agir como um homem? Novamente ensinar a masculinidade somente os aspectos ligados à dominação, à exploração e negando todas as possibilidades desse ser humano, né? Que é sentir, que é ter afetos, ter relações íntimas, se basear em outros modelos. Então vamos parar de falar. Haja como macho, seja homem, se é homem um saco de batata. Por favor, né, gente? Vamos abolir isso da nossa educação. Mais uma situação que acontece muito, né? Ensinar somente as meninas as tarefas de casa. Vamos passar a ensinar meninos e meninas as tarefas de casa. A começar a arrumar sua própria cama, a lavar a louça, a varrer o chão. A gente até tem no nosso e-book um quadrinho com todas as atividades de acordo com a idade da criança. Então, não vamos deixar somente as atividades domésticas para as meninas, tá? Vamos dividir isso daí. Mais uma coisa que a gente tem que evitar de falar. Dizer que futebol é coisa de homem e que dança é coisa de menina e fazer essa divisão no mundo inteiro do que é de menino, vamos evitar. Entrou numa situação dessa, o seu menino quer brincar com uma boneca, os parentes começaram a falar, quem estava perto, falou assim, gente, isso é um brinquedo. Aqui a gente costuma brincar que se o brinquedo não envolve as partes íntimas, as genitais das pessoas, é um brinquedo para qualquer criança. Se envolver as partes genitais, não é um brinquedo para criança, é um brinquedo para adultos. Então, assim, brinquedo é para todo mundo, para todas as crianças. Então, vamos parar de dividir brinquedos e brincadeiras. E dizer que é sempre para todo mundo. Mais uma situação para a gente evitar. Falar para as meninas se darem respeito. Que frase é essa, né, gente? O respeito é para todo mundo. Todo cidadão, toda cidadã merece respeito. A gente não se costuma falar isso para meninos, né? Você tem que se dar o respeito. Não se fala isso para as meninas, geralmente é para as meninas, como se elas ainda não tivessem direito ao respeito. Vamos parar de falar isso na nossa educação, vamos parar de julgar outras mulheres, evitar comentários quando tiver uma situação de violência. Mas o que será que ela estava usando? Vamos evitar isso na frente das nossas crianças, tá bom, gente? Pensando nessas situações, essas são as mais esdrúxulas e as mais clássicas que é importante a gente evitar. E aí, para finalizar, a gente evitou tudo isso, o que a gente ensina? Meninos e meninas merecem o mesmo respeito da sociedade e têm o direito de usar os mesmos espaços públicos. Que bom que a gente não está sozinha na construção da igualdade de gênero, de um mundo mais justo e equalitário. Espero que vocês usem todos os materiais que estão disponíveis nas nossas aulas. Temos vídeos, temos e-book, temos dados de
dados de situações de violência, dados do que está acontecendo com os nossos meninos e meninas, usem todos os materiais. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo no meu Facebook pessoal, através do contato do próprio curso, na página Já Falou para o Seu Menino Hoje. É isso, fique à vontade, espero que a aula tenha contribuído. Até nossa próxima aula, foi um prazer estar com vocês. Estamos juntas nessa, tá? Um abraço, gente, até a próxima!